Olá, sejam bem-vindos. Este é o meu canal do Daily Maiasis e eu sou a Sofia. Hoje venho responder à tag que a Elisa, a miúda aqui que me tacou, a tag da discórdia, e vamos ver se isto corre bem, porque eu no final de 2018 desisti de fazer tags. Não era porque não gostava de fazer os vídeos de tags, era porque eu fazia os vídeos das tags, mas depois correu tudo mal. Ou aconteceu-me um vídeo ficar a meio, aconteceu-me um vídeo de eu renderizar, de editar e tudo, e depois o meu cão conseguiu clicar na pad do portátil e apagou o vídeo. E eu gravei, acho que foi uma tag que foi a Paula, a Patrícia, do Prazer das Coisas, que me tagou, que era a minha vida em livros. Eu gravei esse vídeo 3 vezes e das 3 vezes eu não consegui colocar o vídeo no YouTube. Portanto, desisti, fiquei um bocado frustrada. Vamos ver se agora 2019 começa melhor nesse aspecto. E vou começar a responder à tag. Passo já a dizer que esta tag foi um bocado difícil para mim, porque não há muitos livros que eu não gosto. Acaba por ser um bocado difícil e alguns livros já apareceram por aqui, porque é tal coisa, como não gosto, é raro, quando não gosto, são quase sempre os mesmos, portanto, vamos ver se não me repito muito. Primeira pergunta, um livro que todo mundo amou, menos eu. Vou falar de um livro que, pelo que eu vi no BookTube Internacional, teve muito boas críticas. A maior parte do pessoal gostou, mas eu não gostei muito. Estou a falar do The Suspicions of Mr. Wisher, da Kate Summerscale. Eu comprei este livro pela capa, na FNAC, sou sincera. Convenceu-me. E também pela sinopse, porque isto era baseado numa história real. Eu na altura não tinha ouvido falar muito de um livro, só depois mais tarde que vi. E isto é baseado num crime real. Na altura eu fantasiei de uma maneira e forma diferente. Eu pensei que ela foi buscar um crime real e fantasiou a história, íamos ter a história do Mr. Wisher. Pensei que fosse mais assim ao nível da ficção mesmo. Mas não, isto é mesmo como se ela nos estivesse a dar o relatório técnico, um pouco ensinado em teatro, mas é isto. E depois, porque é que eu não gostei? Porque ela passa depois para nos contar a vida do Mr. Wisher e é aí que perde o fio à meada, porque eu acho que nos viemos tanto do caminho, tivemos tanta informação, mas imensa informação, que não contribui em nada para a resolução do crime. Segundo, um livro com protagonista insuportável, difícil de ler. Este livro que eu vou mostrar aqui podia ter ido para a primeira pergunta, porque eu sei que há muitas pessoas que gostaram e eu não gostei tanto. E foi por causa mesmo da personagem principal, por isso é que apostei e coloquei-o nesta pergunta, que é o Frankenstein da Mary Shelley. Acho que não vale a pena introduzir a história, porque quase todos devem conhecer. E porque é que eu não gostei exatamente por causa... por causa do Victor Frankenstein. Porque o Victor, para mim, foi uma personagem... uma Maria vai com as outras, facilmente muda de ideias, com falta de convicção. Provavelmente a ideia é que ele fosse assim, ok? Mas eu não consigo... Quando não consegui viver, porque mesmo achei que dentro dos defeitos dele, que era a personagem, achei que não era muito... não era muito, como é que é dizer, não se mantinha por igual. E então não gostei muito desta personagem e li o livro porque eu queria saber, queria ler este clássico, tinha curiosidade e li o livro. E gostei dos desfechos e tudo, mas não gostei do Victor Frankenstein, porque realmente desiludiu-me que eu tinha alta expectativa. Terceira pergunta, um livro que você deixou pela metade. É um livro que eu já não tenho e já vos falei muitas vezes por aqui, que comecei a ler, que li no ano passado. Este, por acaso, a maior parte dos livros que estão aqui, acho que são todos do ano passado. Estou a falar das Mulherzinhas, da Louise Scott Alcott, acho que é assim. Eu raramente deixo livros a meio, porque é muito raro, eu quero pelo menos acabar, porque... Primeiro, é uma coisa que fica a meio e não fico a pensar e se. E segundo, porque às vezes o final compensa todo. Neste caso eu tive que desistir porque talvez o contexto da vida não fosse melhor. Eu não tenho problemas com livros infantos-juvenis, não é por aí. Eu gosto muito de livros infantos-juvenis, mas este livro simplesmente não consegui acabar. A moralidade era demasiada, tudo demasiado simpático, tudo demasiado limpo, tudo demasiado muito friendly e não deu. Se calhar, por exemplo, eu li no verão, se eu lesse agora no inverno, se calhar a coisa já funcionava melhor. Talvez experimente ou talvez não estou muito ainda na onda. Mas não gostei e não consegui
por várias coisas na história. Mas um dia quero tentar, talvez, tão cedo não, mas um dia quero voltar a tentar este livro porque não deixa de ser um clássico. 4. Um livro que você se recusa a ler. Eu nunca digo nunca a livros. Um dia mais tarde os gostos vão mudando, as modas também, que nós acabamos de ser influenciados. Mas eu nunca digo nunca. Mas, como diria uma professora de estatística que eu odiava, não, mas se nos queremos aproximar da resposta possível, seria, se calhar, os 50 Sombras de Grey. E passo a explicar porquê. Não é por causa da erótica. E também eu esqueci-me de dizer outro apontamento, é que eu, por regra geral, tenho a mania de livros que são muito falados, não comprar e não ler logo. Mesmo alguns do Booktube, mas não tanto pelo Booktube, é mais pelo pessoal civil. E quando digo pessoal civil é aquele pessoal, o leitor mais passivo, que vai ler um livro ou outro de vez em quando. E quando esse pessoal, que até alguns que eu conheço que não lê e que lê, eu fico sempre um bocado com o pé atrás. Não estou a dizer que são má obras, porque acho que até se o pessoal que não costuma ler, lê, é muito bom. Seja o tipo de leitura que seja, na minha opinião, acho que é muito bom. Mas, provavelmente, é algo que eu sei que não vou gostar. Porque vai ser demasiado comercial, provavelmente, ou... Não sei explicar. Eu, regra geral, não leio esse tipo de livros. E o 50 Sombras de Grey foi um desses. E nem foi por ser comercial. Primeiro foi porque a ideia, pelo que me contaram, já não era nova. Mas não era por aí, porque também, quantos recontos às vezes lemos, quantos livros com histórias repetidas lemos, se a história é boa, se os personagens valem a pena, não é por aí. É mesmo porque me disseram que a escrita era horrível. E, portanto, já é muita coisa a contribuir que eu acho que não vou gostar deste livro. Então, ainda não peguei nas 50 sobre Grey e acho que não vou fazer isso, pelo menos tão cedo. Um livro que você empurrou com a barriga. Uma Mentira Mil Vezes Repetidas, de Jorge Marmelo. Esse livro também apareceu aqui imensas vezes. Também foi do ano passado. O que é que aconteceu? Este livro eu li e até chegar ao final. Eu acho que também só o li porque eu queria participar no Ler os Nossos da Cláudia. E foi por causa disso que eu li, basicamente, porque a premissa, eu adorei a premissa, o facto de... eu acho que estava genial, a premissa foi muito bem criada, que era um homem que estava a fazer uma espécie de estudo social, então andava com um livro que quase ninguém conhecia, e à medida que as pessoas iam-lhe fazendo perguntas no metro, nos transportes públicos, etc., ele ia criando sempre mais um facto da história. E então que ele de tal forma, não querendo, criou todo um livro e toda uma complexidade que dava uma história engraçada. E a história em si está bonita, mas a escrita para mim matou. Estão a ver? Tal coisa. Se calhar se fosse com as contas do Grey ia ser isto, eu não ia gostar da história em si. E então a escrita é que estragou a história em si. Porque... o encadeamento, eu consegui perceber o encadeamento dele muitas vezes está sempre a repetir certos factos da história, porque era a mentira 1000 vezes repetida. Mas era a escolha de palavras que estava ali que tornava a história demasiado lenta, a cadência da leitura lenta, palavras muito buscadas para coisas simples, e não bateu certo e eu não gostei da história. E por isso foi mesmo ler até conseguir acabar o livro. 6. Um livro clichê bem ruim de engolir. Eu vou falar-vos dos Falsários, do Brad... qualquer coisa. Também já não tenho o livro comigo, que o vendi. Eu tinha muita expectativa desse livro. Eu acho que foi-se mal. Eu estava com uma expectativa assim, em alta. E eu estava à espera de uma coisa, às vezes, ao género de Dan Brown. Os primeiros livros de Dan Brown, do Código da Vinci, ou Géneros de Demónio. Mas não saiu nada disso, saiu um thriller, na minha opinião, muito fraquito. O que me desiludiu foi bem o final, porque eu estava a contar com outro tipo de desfecho. Aliás, eu estava já a contar com muitas coisas que não aconteciam. Eu estava a contar que tivéssemos, por exemplo, muito mais da história do que é os falsários, no fundo, que é o mundo de contrafação ou
contrabando de livros antigos e estava à espera de mais entrar nesse mundo e referências bibliográficas, não sei. Estava à espera de outra coisa nesse aspecto dos livros. Foi por isso que eu até li aquele livro. E quando chego ao final e é aquele desfecho que eu já estava a contar mais ou menos a partir do meio do livro, não gostei, foi mesmo muito enfadonho e fechei o livro e pensei, vou vendê-lo, foi logo assim. 7. Um livro que você amou e mais ninguém. De momento, eu estive a ver no Goodreads. Não há livros que eu acho que tenha lido e que mais ninguém gostou. Se calhar eu também sou uma Maria vai com as outras. Mas vou-vos falar de um livro que eu não vi muito aqui pelo BookTube e que eu gostei muito e que já me perguntaram se achavam que vale a pena, se não valia a pena e por isso é que eu vou mencionar este livro por aqui. Estou a falar do Ressurgir dos Eternos Titãs, que é da RC Vicente, e eu pedi este livro, na altura eu só tinha o blog, e pedi com a parceria da Chiado Editora. Porque eu li a sinopse e achei que a sinopse me agradar porque era fantasia pura. Quando vi o tamanho do livro, quando chegou a casa eu pensei, meu Deus, espero bem que vale a pena. E isto depois, o livro tem muita informação no início, como podem ver, tem as casas todas. Tem uma breve introdução de como o mundo foi criado e alguma parte da sociedade, da religião, etc. E eu comecei a ler, mas depois, claro, passei para a história, porque não estava... É que nem era questão de não estava para ler, não me queria spoiler. E o que é que aconteceu? Comecei no capítulo 1, Os Gêmeos. O capítulo 1 também me custou ler um bocado. O 2 menos e o 3 menos e o resto foi muito bom. Porquê? Porque, como eu já disse, a escritora tem muito a tendência aqui, sempre que aparece uma personagem nova, de fazer uma espécie de resumo da árvore genealógica. E aquilo no início é informação que nunca mais acaba. E custa. E eu pensei, bem, se a escrita vai ser assim ao longo desde o calhamaço, estou lixada. Mas aquilo depois transforma-se numa história que vocês querem lá saber de qual é de onde é que ele vem. Claro que faz lógica, porque aqui os nomes têm uma certa importância. Não para vocês saberem qual é a localização, de onde é que vem, mas também por linhagens e certos poderes. Portanto, aqui os nomes fazem importância. Mas é genial. Tem aqui coisas que aparecem novas no mundo de fantasia. As personagens são complexíssimas, na minha opinião. E tem aqui histórias lindas. Não há nada clichê, na minha opinião. É verdade que há coisas que vocês conseguem prever bem, mas acho que está ótimo e eu recomendo. É um livro que não é muito falado pelo BookTube. E para o pessoal que gosta de fantasia, acho que ainda não viram muito este livro. E que eu acho que a maior parte do pessoal vai gostar. É verdade que este livro ajudou-me numa época de muitas noites de insónia. Mas para verem que foram muitas noites de insónia, eu lia para ver se dormia e isto fazia-me o inverso. Portanto, é para verem que no fundo o livro até deve ser muito bom. Portanto, eu recomendo e fica aqui a minha tag. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Adeus!